pessoal, eu quero falar com vocês hoje um pouquinho sobre a independência do Brasil e o início do primeiro reinado. Então essa aula de hoje é uma introdução sobre a independência, né? O período que passou a independência e quando começa o primeiro reinado. Independência e primeiro reinado. O primeiro reinado foi o governo de Dom Pedro I, né? O governo de Dom Pedro I começou em 1822 e terminou em 1831. Então, quanto tempo durou o primeiro reinado? 9 anos. Mas antes de começar o primeiro reinado, tem todo um processo, né? Uma série de fatos que aconteceram. Por exemplo, 1808. O que acontece em 1808? Família real portuguesa chega ao Brasil e aí dá início ao processo de independência. Como eu sempre falo para vocês, a independência do Brasil, ela foi um processo, ela não aconteceu de uma hora para outra. Começou quando a família real portuguesa veio para o Brasil, veio para o Rio de Janeiro em 1808, fugindo do bloqueio continental que Napoleão tinha imposto à Inglaterra, né? E ele, só lembrando que ele falou, quem fizer negócio com a Inglaterra vai sofrer punição, eu vou invadir. Portugal negocia com a Inglaterra e aí Napoleão Bonaparte invade Portugal. A família real portuguesa, que nessa época era governada, né? O governo português era exercido por Dom João VI. Dom João VI decide então vir para o Brasil. E aí o Brasil deixa de ser então uma colônia e passa a ser Reino Unido. O Brasil então começa a se modernizar. Aqui começa esse processo de independência. E Dom João VI, um tempo depois, volta para Portugal e deixa aqui o filho dele, Dom Pedro I, como príncipe regente. Dom Pedro I, então, depois de um longo processo de luta pela independência, né, do povo brasileiro, Dom Pedro declara ou proclama a independência do Brasil. Então, no dia 7 de setembro de 1822, o Brasil se torna oficialmente livre de Portugal. Mas isso não foi tão fácil, porque para que Portugal reconhecesse a independência do Brasil, o Brasil precisou pagar para Portugal 1 milhão de libras, né, para que Portugal reconhecesse. E o primeiro país a reconhecer, de fato, a independência do Brasil foram os Estados Unidos. Ok, então nós já sabemos que em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I, né, declara oficialmente o Brasil livre de Portugal. A partir daí começa então o primeiro reinado, ou primeiro império, que foi o período de governo de Dom Pedro I, né, em que ele governa 9 anos. Em 1831, Dom Pedro I abdicou ao trono, ou seja, renunciou, abriu mão do trono em favor do filho dele, que mais tarde se torna Dom Pedro II. E um fato marcante sobre o primeiro reinado, ou sobre esse governo de Dom Pedro I, é que assim que a independência foi proclamada, era necessário que se fizesse uma constituição para o Brasil, a primeira Constituição Imperial, que foi feita no ano de 1824, e essa Constituição, entre outras coisas, estabeleceu os poderes. Isso aqui, esses poderes executivo, legislativo e judiciário, eles foram criados com o iluminismo por Montesquieu lá na França uns anos antes, né? Então, esses 3 poderes aqui, que são herança do iluminismo, né? Executivo executa as leis, legislativo faz as leis, judiciário zela para que as leis sejam cumpridas, e isso está em vigor até hoje. Mas na Constituição de 1824, Dom Pedro também coloca o poder moderador. Esse poder moderador, ele estava acima de todos os outros poderes. Então foi uma das características dessa Constituição de 1824. É importante lembrar, e a gente vai ver isso nas próximas aulas, que o governo de Dom Pedro I, ele durou pouco tempo porque Dom Pedro se revela um governante autoritário, extremamente autoritário. Com isso ele não tem muito poder, né? Destacamos José Bonifácio, que foi o patriarca da independência, foi um
um sujeito de extrema importância para a independência, do processo de independência do Brasil, e depois dele também como um grande apoio no governo de Dom Pedro I. Por enquanto, o que temos para falar é isso. Próxima matéria, na semana que vem a gente fecha esse primeiro reinado, ok? Um beijo, até a próxima.